Lição de número 9. Você que tem a sua revista, vamos fazer a leitura do texto. Nós vamos falar sobre a primeira epístola de João, a epístola do amor. Está escrito assim, 1 João capítulo 1, versículos 1, 7 e 8. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Agora o capítulo 2, versículos 9 a 11, depois o versículo 14, depois os versículos 18 a 20, diz assim a palavra de Deus: aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, porque por onde conhecemos que já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Glória a Deus. Eu quero que você leia comigo esse texto áureo bem forte, que é um texto importante da palavra de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Mas se andarmos na luz, como Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Graças a Deus. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o que é que nos purifica do pecado? O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nós precisamos ser purificados pelo sangue de Jesus. Essa lição tem 4 objetivos. Nós vamos estudar hoje. Primeiro é compreender que a vida do salvo deve refletir a luz de Cristo. E aquilo que nos afasta do pecado, obviamente. Segundo objetivo é reconhecer a necessidade de manter-se separado dos valores corrompidos do mundo. Então nós temos que viver uma vida santa, separada. Terceiro, evidenciar por meio do amor que é nascido de Deus. E o quarto, discernir e vigiar contra os falsos profetas dos últimos tempos. Bem, numa aula que eu falei sobre Pedro, eu trouxe para vocês esse versículo de Paulo, quando fala das 3 virtudes do cristianismo: a fé, a esperança e o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, porém o maior desses é o amor. Quando nós estudamos as epístolas paulinas, as 13 cartas de Paulo, há uma ênfase com relação à fé. Quando você estuda a epístola de Pedro, você aprende sobre a esperança. Nós já estudamos a epístola de Pedro, a esperança em meio ao sofrimento, a esperança em meio à tribulação, a esperança de uma vida melhor, a esperança de que o Senhor vai trazer a vitória. E quando a gente estuda a epístola de João, nós temos aqui a ênfase na virtude do amor. Ele começa com filhinhos, ele fala sobre amar, ele fala que Deus é amor. E é hoje que nós vamos estudar justamente essa epístola. Vamos estudar a epístola do amor, onde o apóstolo João, o apóstolo do amor. Então, antes de falar da carta, da produção literária dele, vamos falar um pouco sobre quem foi João. Então, quem era João? Quem era o apóstolo do amor? Basicamente, você tem aqui um infográfico que resume um pouquinho, que ele foi um dos líderes da igreja, ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus. João era filho de Zebedeu, era pescador, faz parte dos primeiros discípulos que Jesus encontra no mar da Galileia. Então, nós temos aqui um pouquinho da sua vida. O apóstolo João,
Provavelmente essa carta que ele escreveu foi entre os anos 80 e os anos 95 da era cristã, uma área bem tardia. Jerusalém já estava destruída. Então você tem aí uma questão importante. O livro está dividido, a primeira epístola, em 5 capítulos, onde a gente divide esses 5 capítulos em 5 temas: a introdução ao verbo da vida, depois as condições para a comunhão. Ele vai falar sobre a comunhão, inclusive o texto que nós lemos: temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele fala sobre a qualidade dos filhos de Deus, quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Ele mostra que há filhos de Deus e que há filhos do diabo. Ele fala também que Deus é amor. Ele destaca o amor de Deus. Deus não somente tem amor, Deus é amor, Ele é a essência do amor. E ele fala depois das exortações finais. Bem, se você fosse ler esse livro, essa carta tem 5 capítulos, você poderia ler ela no modo, aperta o modo meditação, aciona o modo de meditação, e você vai ler em 21 minutos, tranquilinho. Você lê a carta toda em 21 minutos. Se você acionar o modo leitura normal, 13 minutos. Mas se você é mais acelerado, você pode ler até 10 minutos. Tem desculpa para não ler a carta de João, o apóstolo do amor, em 10 minutinhos? Será que a gente não pode dedicar 10 minutos do dia para ler um texto bíblico, onde nós temos lições espetaculares, preciosas para a nossa vida? Então, que temas vamos encontrar nessa carta? Vamos encontrar amor. Esses bloquinhos, esses círculos mostram a ênfase, a quantidade de vezes, vamos dizer assim. Mais vezes você vai encontrar a palavra amor. Mas ele também usará muito a palavra conhecer, gnosis, porque ele combate uma heresia chamada gnosticismo. Pessoas que diziam conhecer, ter uma experiência com Deus, ter um conhecimento transcendental, mas que João vai dizer que eles são, na verdade, anticristos. Ele vai falar sobre a vida, sobre o pecado e sobre a verdade, que é Jesus. Bem, então, falando um pouquinho desse apóstolo do amor, ele não escreveu somente as cartas gerais, essas 3 cartas, 1 João, 2 João e 3 João. Ele também escreveu o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho segundo João, que é uma obra literária. Ele também escreveu o livro do Apocalipse. Então João tem pelo menos 5 livros, mas para destacar que ele é o apóstolo do amor, leia comigo o texto áureo da Bíblia, 1, 2, 3. Porque Deus, de tal maneira que deu, para que todo... Olha que coisa linda esse texto, o texto áureo da Bíblia. Quando a gente começa a dissecar o texto do texto áureo da Bíblia, você aprende o seguinte: que o porquê é a maior explicação, que Deus é o maior ser, que o amor é o maior mandamento. Ele amou quem? O mundo, o maior alvo de Deus. Mas de como ele amou? Na maior intensidade, de tal maneira. E como foi isso? Que deu, vem a dádiva. Deu o quê? Ou quem? Deu o seu único, o seu Filho unigênito. Mas por que ele fez isso? Para que todo, ou seja, a maior abrangência, todo aquele que nele crê, é a única condição, precisa crer, é pela fé. Quem tem fé não vai perecer, porque a perecer, morrer, é a maior condenação, afastado de Deus, mas vai ter uma conquista, que é a vida eterna. Então veja, quando você olha o texto áureo da Bíblia, ele diz que Deus amou o mundo. Deus não amou só os escolhidos, Deus não amou só um grupo seleto, Deus amou a humanidade, Deus amou o mundo, ao mundo, todos são alvo do amor de Deus. Aí, se você continuar, João no capítulo 13, ele reforça um mandamento. Ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Qual é a marca do discípulo de Jesus? Você quer ser discípulo de Jesus? Tem uma marca: você tem que amar. Você tem que amar uns aos outros. Se você não ama, você não é discípulo de Jesus. Então aí vem a lição que João traz
do que Jesus ensinou. E 1 João 4, 7 e 8. Amemos, amados, olha, já começa chamando a nossa atenção. Como que ele chama a igreja? Amados. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não ama seu irmão, você não pode ser discípulo de Jesus. Se você não ama, é porque você não conhece nem mesmo a Deus. Então, se você conhece a Deus, você vai amar, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E para falar do amor, eu preciso destacar que a palavra amor, ela aparece na Bíblia com 4 vocábulos diferentes. Apesar da palavra amor em português ela possa ser um único vocábulo, você vai encontrar ela em 4 expressões. Então, quando você estuda o grego, você aprende que a primeira expressão do amor é o ágape. É o amor sacrificial, é o amor de Deus para conosco, é aquele ao ponto de entregar-se a sua vida em favor de nós. O amor sacrificial, esse é o amor ágape, o amor que Deus demonstrou para conosco. Você tem o segundo amor, que você vai encontrar aqui, que é o fileu. Fileu é o amor fraternal, o amor entre os irmãos. Então nós desenvolvemos um amor fraternal. A igreja Filadélfia era uma igreja relacionada ao amor fraternal, o amor que nós temos entre os irmãos. Aí você tem também um amor que é conhecido como amor storge, normalmente o amor entre um pai e um filho, o amor familiar, dentro do seio da família, onde o pai ama os seus filhos, os filhos os seus avós, e assim é um amor familiar. Mas a Bíblia também fala de um outro tipo de amor, que é o amor eros, que é o amor erótico, o amor entre um homem e uma mulher, da atração física. Então, essas 4 palavras aparecem no texto quando você está lendo. Mas qual amor o apóstolo João quer desenvolver? Ele quer desenvolver esse amor aqui, que é o amor ágape. Então, repare aqui nessa imagem. Você tem Jesus chama Pedro. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes Pedro nega Jesus. Aí Jesus chama ele, depois de ressuscitado, e o Jesus começa a conversar com Pedro em particular. Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde, amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? 3ª vez. Só que agora eu vou mostrar para vocês mais um destaque. Quando eu coloquei aquele grego embaixo, tem um destaque importante. Porque Jesus vira para ele e pergunta para ele, Simão, filho de Jonas, agapasme, ágape, você me ama com amor ágape? Com amor ao ponto de entregar a sua vida por mim, aquilo que você prometeu, que você falou que você ia comigo até, se precisasse morrer, você morreria. Você me ama com esse amor aqui, com amor ágape, com amor sacrificial? A resposta de Pedro não é amo com amor ágape, ele responde ali em azul, filose. Ele fala, eu amo o Senhor com amor fileu, não é com amor ágape. Eu até gosto do Senhor, eu amo o Senhor com amor fraternal, um amor de 2ª categoria. Mais ou menos. Algumas Bíblias traduziram assim, o Senhor, você me ama? E Pedro diz assim, eu gosto do Senhor. Sabe, tipo assim, ó, amar e gostar. Há uma diferença entre amar e gostar. Amar, amor sacrificial, e gostar, ser simpatizante. Então Jesus pergunta, você me ama com amor sacrificial, ao ponto de entregar a sua vida por mim? João está dando esse destaque, e a resposta é, não amo o Senhor ao ponto de entregar a minha vida ainda. Aí, Jesus pergunta de novo, a 2ª vez, amas-me com amor ágape? Ele responde, eu gosto. Na 3ª vez, Jesus muda o vocábulo. Então quer dizer que você só me ama com amor fileu? Aí ele responde, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aí Pedro sente que Jesus perguntou para ele 3 vezes. Esse Pedro naquele momento não tinha o amor ágape, mas esse Pedro cheio do Espírito Santo, alguns anos depois, quando chegou a vez dele de sofrer por amor a Jesus, ele foi e foram matar Pedro, e Pedro falou assim, não sou digno de ser crucificado
como foi crucificado o meu Senhor. Vira de cabeça para baixo, porque eu tenho que morrer diferente. Eu não posso morrer igual morreu o meu Senhor. Agora eu posso entregar minha vida, agora eu tenho o amor ágape. O amor ágape foi desenvolvido na minha vida. E o que eu quero dizer para você é que Deus pode fazer desenvolver. Se você ainda não se sente capaz de amar como Deus ama, Deus ainda pode trabalhar na sua vida, na minha vida, na nossa vida, e nos fazer chegar no ponto que Ele deseja. Amém? Glória a Deus. João destaca o amor. E agora eu vou destacar o amor como que João apresenta na sua literatura. Repare esse gráfico. Você tem aqui no Evangelho de João 37 vezes a palavra amor. Você tem na carta de João, o Evangelho de João tem 21 capítulos e aparece 37 vezes. A carta de João, contendo apenas 5 capítulos, tem 46 vezes a palavra amor. Enquanto que na segunda João, que tem apenas alguns versículos, a gente nem pode considerar um capítulo inteiro, vamos dizer assim, aparece 2 vezes, terceira João 1 vez e Apocalipse 2 vezes. Veja se ele é ou não o apóstolo do amor. E a carta que você está estudando, com certeza, é a carta do amor, o que a gente vai estudar agora. E aí eu vou destacar para vocês agora uma coisa importante. De vez em quando o pastor Silas comenta sobre isso aqui, os níveis de relacionamento. Deus não faz aquela acepção de pessoas, mas tem as pessoas que são mais chegadas na questão do relacionamento. Ele não tem nenhuma acepção com relação à salvação. Todos são chamados, são filhos de Deus para a salvação. Mas no nível de relacionamento de Jesus, ele tinha um nível de relacionamento com aquilo que nós chamamos de multidão. Multidão está um pouco mais longe, está mais fora do círculo. Aí você observa que o segundo nível são os discípulos. Quando eu digo discípulos, eu falo de um grupo grande, que também podia ser uma multidão, mas em alguns momentos eram 70 pessoas, em outros momentos eram 120, em outros momentos poderiam ser mais, poderiam ser menos, o grupo dos discípulos. Mas também você vai ver que o terceiro nível, ele chega no nível dos apóstolos. O que é o nível dos apóstolos? Aí ele já tem 12, já estão chegando mais perto. Então você tem multidão, discípulos, os apóstolos, que são 12. Depois você tem o G3. O que é o G3? Essa é uma nomenclatura adevequiana. Vou traduzir para você. Tem o G20, tem o G10, tem o G5. Aqui tem o G3. O que é o G3? Não é banda de rock, é o grupo dos 3. Pedro, Tiago e João. No barquinho, no mar da Galileia. Glória a Deus por isso. Então você tem, dos 12 apóstolos, você tem Pedro, Tiago e João. O G3, os mais chegados de Jesus. Mas dos mais chegados de Jesus, tinha um que reclinava o seu peito, né, sua cabeça no peito de Jesus. Quem era ele? João. Mas tinha gente mais chegada que João? Gente, quem será que é, hein? O Pai. Eu aprendi essa semana, 382 vezes, Jesus chama Deus de Pai. 382 vezes ele diz Pai. 380, 2 ele chama de Deus. 380. Agora olha só, o relacionamento mais profundo dele é com o Pai. Então, com quem você está se relacionando? Quem é o seu ciclo de amizade? Quem é mais chegado de você? Então aqui, Jesus nos mostra que ele tinha um nível de relacionamento muito, muito, muito próximo com o Pai. E por isso que a Bíblia diz que quem não ama o Senhor acima de pai, mãe, mulher, filhos, não pode ser seu discípulo. É um nível de prioridade, de intimidade, os níveis de relacionamento de Jesus. E agora a gente parte, só para dar um destaque num texto do Evangelho de João, que é super importante. Olha só esse texto. Essa imagem, ela visa mostrar para você que durante a crucificação, apesar de existirem 12 apóstolos, apesar de você ter 12 apóstolos, um tinha traído Jesus, então sobraram 11, mas no momento difícil, na hora da crucificação,
Quantos sobraram na pé da cruz? Só um. E como se chamava esse um? João. Os outros tudo de longe. E o que Jesus disse para João? Leia comigo, 1, 2, 3. Perto da cruz e Maria Madalena. Sabe o que Jesus fez aqui? Jesus honrava Maria. O que ele fez? Está aqui o discípulo a quem Jesus amava. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Daquele dia em diante, João passa a ser o responsável por Maria. José já havia morrido. Jesus era o filho mais velho. Maria tinha outros filhos. Tiago, Judas e mais outros 2. Mesmo assim, Jesus colocou em cargo de João. João, cuide da minha mãe. Quem você colocaria para cuidar da sua mãe? Uma pessoa distante ou alguém de muita confiança? Então está aqui, ó. João era o discípulo do amor. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo da carta. Até aqui a gente falou um pouquinho nessa introdução sobre quem era João, o apóstolo do amor, o relacionamento que ele tinha com Deus, com Jesus. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que ele testemunhou, o que ele viu. E aí ele fala sobre testemunho da luz e da vida. Ele vai usar algumas expressões importantes, porque agora é o momento que eu vou começar a contextualizar para vocês o problema que João enfrentava quando ele escreveu essa carta. Quando ele escreve essa carta, ele tem um problema porque alguns iluminados, sempre tem alguém que se acha iluminado, acha que é o dono da verdade, acha que é a última Coca-Cola do deserto, né? Tem gente que acha. E aí tinha uns iluminados que apareceram na igreja, dizendo que eles eram detentores da luz, do conhecimento, que eles eram os detentores da vida. E aí, essa seita que João vai combater, ela é o famoso gnosticismo. O que era o gnosticismo? A palavra gnóstico ou gnose significa conhecimento. Eles afirmavam ter um conhecimento transcendental, acima dos demais. Aí o que acontece aqui? O que era na verdade o gnosticismo? Era uma mistura da filosofia grega com uma mistura da doutrina cristã. Você pegava, somava filosofia mais doutrina cristã. Esse é o problema que nós temos hoje, chamado sincretismo religioso. Você pega práticas externas à fé, você mistura com a fé, e qual vai ser o resultado disso? As heresias, que nós chamamos heresias filosóficas. Dentro das heresias filosóficas, tem uma que se chamava gnosticismo. Agora nós vamos começar a entender o que esses caras falavam, o que eles ensinavam. O que era essa mistura de filosofia com doutrina cristã? Hoje tem gente querendo misturar psicologia com teologia. Nada contra você ser psicólogo, nada contra você estudar psicologia, mas você não pode misturar uma coisa com a outra. Você tem que saber usar. Você não tem que ficar misturando uma coisa com outra. Aqui no púlpito é lugar de você pregar a palavra, não psicologia. Então, às vezes quer misturar psicologia com isso, com teologia, mistura uma coisa com outra, vira uma salada de fruta, gera uma heresia. Ali aconteceu naquela época. E o que o gnosticismo ensinava? Vamos lá. Primeiro, eles ensinavam que Jesus não tinha nascido, o Verbo não tinha encarnado. Eles negavam a encarnação de Jesus, negavam que o Verbo, que Deus se fez carne, negavam que o Filho de Deus assumiu forma humana, negavam que Jesus era o Filho de Deus. Então eles começavam aqui, já tinha um problema. Para eles Jesus era um homem natural, era um ser humano, nascido, talvez de José e Maria mesmo. Para eles não havia o milagre,
Não havia a questão da encarnação, Jesus sendo concebido por obra e graça do Espírito Santo. Então eles não entendiam o milagre da encarnação. O que Isaías diz que Deus daria um sinal, e que sinal era esse? Que a virgem conceberia. E aí ele começa a dizer que nasceria da virgem. Mas na visão gnóstica, Jesus era só humano. Aí o que acontece na visão gnóstica? Eles rejeitavam a divindade de Jesus. Então, uma é negar a encarnação, o milagre da encarnação. Segundo é negar a divindade. Jesus não é Deus, é um homem. Aí eles inventaram uma história muito complicada. Eles disseram o seguinte: Jesus era um homem. Aí nasceu então, no dia do batismo de Jesus, o que desceu em forma corpórea de pomba? O Espírito Santo desceu sobre Jesus enquanto ele era batizado. Na visão gnóstica, naquele momento desceu sobre Jesus o Cristo. Vou te explicar. Na visão gnóstica, o que desceu foi o Espírito de Cristo. Então agora você tem Jesus mais o Cristo, o Espírito Santo habitando dentro dele. Na visão deles, o Cristo é divino, a presença do Espírito Santo, do Espírito de Cristo. Só que no momento em que Jesus foi morrer, olha o BO. Então durante o ministério de Jesus, ele curou, ele pregou, ele ensinou, ele fez milagres, ressuscitou mortos. Até ali, quem estava operando era o Cristo. Aí eles começavam a crer em divindades menores. Eles criam nos anjos e entidades, aions, e começavam a inventar termos para seres espirituais. Nessa categoria eles criaram um ser espiritual menor do que Deus. E a esses seres menores, Jesus fazia parte, na visão deles, o Cristo fazia parte dessa categoria menor, diminui em Cristo. Então o que eles dizem? No momento da crucificação de Jesus, o Cristo foi embora e abandonou o Jesus humano lá na cruz, e quem morreu foi o Jesus humano, que não é divino, que não foi encarnado e que morreu como um mártir. No final, a salvação como é que se processa? Então eles negavam a divindade, negavam a parte do Cristo, eles separavam o Cristo divino do Cristo humano. Mas só que a nossa Bíblia não separa o nosso Jesus. Jesus, ele é o Cristo. O Cristo é Jesus. Não tem essa questão, o Cristo é uma coisa, Jesus é outra coisa. Eles são a mesma pessoa. Jesus é o Verbo divino. Jesus é Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele era a essência. Só que essa doutrina, qual que era o problema? Ela criava um dualismo. Vou explicar agora qual que era o grande problema do gnosticismo. Eles diziam que tudo que era material não prestava. O material não presta, é ruim, é mau. Só o que presta é o espiritual. Logo, qualquer coisa que você fizer por meio do seu corpo não tem problema. Pode se prostituir, pode beber, pode fumar, pode pintar e bordar, porque você está fazendo na carne. A carne vai ficar aqui mesmo, não tem problema nenhum. Eles separavam o material do espiritual, dizendo: o espiritual não se corrompe, a matéria é ruim, o espírito é bom, dizendo que eles podiam viver em níveis separados. Aí se corrompiam, pecavam à vontade, faziam o que queriam. E é aí que João escreve, falando sobre pecado, falando contra essa doutrina que eles tinham inventado. Então João, agora qual que era o grande problema? Os gnósticos, a gente fica achando, eles deviam ter uma igreja esquisita, cheio de símbolo esquisito. Não. Os gnósticos, João escreveu, saíram do meio de nós, eram irmãos, congregavam na mesma igreja, participavam dos mesmos cultos, participavam da mesma ceia, sentavam nos mesmos bancos. Só que o texto diz: saíram de nós, porque não eram de nós. Então
Quando eu digo que eles misturaram a filosofia com a doutrina, eles realmente participaram da doutrina cristã, conheceram a doutrina cristã e geraram esse problema dentro da igreja. E aí João vem e explica isso aqui. O Evangelho de João começa de uma forma muito linda. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí eu coloquei o destaque do grego, porque aqui tem vários pontos importantes para a gente olhar. En arché, en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai theos, en hologos. O que ele quer destacar aqui? Primeiro, no princípio era o Verbo. O que ele disse? Era. Não, ele não disse foi. É pretérito imperfeito. Era dá o sentido de continuidade. Ele era o Verbo, não deixou de ser o Verbo, ele continua sendo o Verbo. Jesus não deixou de ser Deus. O Verbo se fez carne. Ele não deixou a sua divindade. Ele é 100% homem, 100% Deus. Ele não deixa a sua divindade, ele esvazia-se da divindade, mas ele não deixa de ser Deus. Então ele vem aqui e fala sobre o pretérito imperfeito. No princípio era o Verbo, ele continua sendo. E o Verbo estava com quem? Com Deus. Prostonteon significa, ele estava ao lado de Deus. No princípio ele remete ao texto de Gênesis. Deus, quando cria tudo pelo poder da sua palavra. Quem é o verbo? Verbo é a palavra que dá ação a uma frase. O que significa? Quando você estuda gramática, verbo é a palavra que dá ação a uma frase. Quem criou? O texto de Colossenses ensina que quem criou foi Cristo quem criou. Porque Deus criou por meio da palavra. Quem é a palavra? Jesus. Quem é o verbo? Jesus. Jesus é o verbo divino. Então tudo é criado pelo poder da palavra. E o verbo era Deus. Ou seja, de novo, era, não deixou de ser. Ele está contando que lá no princípio, como era e continuou sendo. Então ele dá um destaque que ele estava com Deus. Depois, eu quero só dar um destaque para você aqui, ó. É o mesmo texto. Tem um pessoal que vende uma revista chamada Sentinela, que passa de porta em porta. Eles usaram essa tradução aqui, ó, TNM, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Como está escrito na Bíblia deles, que eu não posso nem chamar de Bíblia, mas vamos lá. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Colocaram um artigo indefinido e diminuíram Deus. O que eles estão fazendo aqui? Eles primeiro estão admitindo que Jesus não era Deus como o Pai. Segundo, eles estão diminuindo Jesus, colocando o artigo 1, como se admitindo que existissem outros deuses. E estão diminuindo ele para dizer que ele não é Deus como Deus. Então o objetivo da TNM, da tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, é diminuir a pessoa de Cristo. É um tipo de doutrina que estava acontecendo nos gnósticos e que hoje ela tem outros nomes. Ela está inserida em outras religiões, tentando diminuir a importância de Jesus. Ela está inserida aí na sociedade, só trocou o nome. Hoje não se chama gnóstico, hoje ela está misturada em vários outros formatos, ela usa outras roupas, e é por isso que a gente tem que rechaçar esses falsos ensinamentos, como João o fez na sua época. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, ele manifestou a glória de Deus. Agora olha o que está escrito aqui. João começa o capítulo, aí vamos para a carta. Ele começa a carta no versículo 1, no versículo 2, dizendo: o que era desde o princípio. No princípio era o Verbo. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto é, proclamamos a respeito da palavra da vida, do verbo da vida. A palavra se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele destaca o seguinte: primeiro, João diz: eu fui testemunha ocular. Eu não estou contando uma história que alguém contou para mim. Primeiro, nós ouvimos, depois nós vimos, nós também apalpamos, nós sentimos, nós vivemos isso.
Não é qualquer um que está contando isso, é a pessoa que viveu, o apóstolo mais íntimo de Jesus. E ele fala que ele proclamou e vai dizer qual é a verdade, ele vai contar para a igreja. Aí ele diz assim: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham a comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ele está falando que eles viram, ouviram, e ele quer compartilhar essa vida conosco. A igreja compartilha da mesma experiência. Então ele diz o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Primeiro, Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele já começa batendo aqui. Por quê? A pessoa afirma que pode pecar à vontade. Hoje, essa doutrina trocou de nome, se chama hipergraça. Pode pecar à vontade. Até evangélicos pregando isso nos púlpitos. Peque à vontade, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer ser usado por Deus? Peque bastante. Se ler o próprio texto de Romanos, já vai tomar um pedala. Porque no próprio texto de Romanos, onde ele fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele já devolve. Então vamos agora pecar à vontade? De maneira alguma, de modo algum. Paulo fala, faz uma afirmação, faz a pergunta e já devolve com a resposta, para não dar chance de alguém sair por aí: posso pecar à vontade, Deus é amor, Ele é Pai, Ele não vai lançar seus filhos no lago de fogo. Eu não posso acreditar num Deus que vai colocar os seus filhos queimando por toda a eternidade, pois foi justamente o Filho que disse que o fogo arde eternamente. Foi exatamente o Filho que disse que o fogo não apaga. Foi o próprio Filho quem disse: tema antes aquele que pode matar a alma e o corpo e fazer perecer no inferno. Não temos homens que matam apenas o corpo, tema quem pode matar a alma. Então foi o próprio Jesus quem mais falou sobre o estado de condenação eterno. E hoje vem com esse evangelho podre, tentando dizer que pode pecar à vontade. É outra questão, dizendo que eles são os iluminados, não são os quadrados e tapados como nós. Só que João fala assim: eles não sabem de nada, eles não viram nada, eles não experimentaram nada, eles não têm a luz, eles andam nas trevas, e quem anda nas trevas é filho do diabo, é mentiroso, é filho do diabo. Sabe o que vai acontecer no final? Jesus, quando ele diz assim: apartai-vos de mim. Mas Senhor, profetizamos no teu nome fizemos maravilha, no teu nome isso, no teu nome aquilo, expulsamos demônio. Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim. Por quê? Vós que praticais o quê? Iniquidade. Iniquidade é pecado. No céu não entra pecado. A Bíblia diz: ficarão de fora. Então João vem e diz: ele é luz, mas ao mesmo tempo, então nós estamos tudo perdido, porque todos nós somos pecadores. Calma, meu irmão. Se pecarmos, ele vai explicar. Temos um advogado. Se acontecer, não é para a gente pecar, mas se pecar, tem um advogado. Ele providenciou a solução para nós. Então ele vem a redenção em Cristo, a purificação do pecado. Então João vai destacar o que? 1 João 1,7. Mais forte agora: se andarmos como ele, temos, e o sangue, tem uma condição nesse texto. Ele diz assim, mas se andarmos na luz. Ele não está mandando a gente andar em trevas, ele fala: ande na luz. Porque se a gente andar na luz e tivermos comunhão com os irmãos, tem a solução para nós, nosso pecado será perdoado. Agora ele reforça no versículo 8 a 10: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de alguma injustiça.
Do quê? Toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Jamais a Bíblia vai colocar o rótulo aqui: todo mundo aqui é santo, ninguém peca, é todo mundo perfeito, você está na igreja perfeita, aqui todo mundo é santo, anjo de Deus, só está esperando Jesus aparecer na glória. Aleluia. Temos falhas, fomos santificados, fomos justificados pelo mérito dele, não nosso. Mas aqui ele fala que a gente precisa reconhecer, confessar os nossos pecados. Mas ele também diz outra coisa: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, vírgula, o que ele é? O justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aqui ele usa a primeira palavra para dizer que a gente tem um advogado. Olha, ele não quer que a gente peque, mas se pecar tem um advogado. Só que ele dá dois termos técnicos aqui importantes. A palavra advogado aqui é parácletos, a mesma usada pelo Espírito Santo, o consolador, o advogado, aquele que te auxilia, aquele que está ao teu lado na hora do tribunal, aquele que não vai te abandonar, ainda que todos te acusem, ele está do teu lado para te defender, para interceder em teu favor. Então nós temos um advogado. Aí ele fala, ele é a propiciação. A palavra propiciação significa tornar propício, aproximar-se de Deus. Nós tínhamos inimizade de Deus, a gente não podia chegar nem perto de Deus. A propiciação significa, agora que Ele nos perdoou e Ele nos defendeu, agora eu posso ser levado à presença de Deus, eu posso me achegar a Ele, eu posso chegar próximo de Deus, eu tenho livre acesso a Deus, porque Ele nos aproxima de Deus, nos torna propícios e aceitáveis diante de Deus. E aí ele fala assim, e ele não é somente pelos nossos pecados, porque alguns diriam, ele morreu somente pelos escolhidos, mas o texto diz, não é somente por nossos, mas ele também tem poder e capacidade de salvar todo o mundo. Mas aí alguém vem e inventa outra teoria do inferno, chamada universalismo. O que é a doutrina universalismo? É dizer que no final, não importa o que você faça, todos serão salvos. Afinal, Jesus morreu por todos. É você anular o efeito da fé. O universalismo é dizer, Jesus morreu por todos, mas como você acessa a graça? Como você acessa a salvação? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você tem que acessar por meio da fé. Só que o que a pessoa ensina no universalismo? Não importa qual religião você foi, de onde você passou, como Jesus morreu por todos, logo no final tudo vai dar certo. Não importa o que passou, todo mundo será salvo. Conversa. O fato de Jesus ser capaz de nos propiciar e do efeito da salvação ser possível e capaz e suficiente para salvar a humanidade toda, só vão acessar esse benefício por meio da fé em Cristo. Então esses são termos importantes. Então a gente tem que tomar cuidado com o calvinismo extremado, que tenta limitar o acesso à graça, dizendo que a expiação foi limitada somente pelos escolhidos, que ele morreu somente por um grupo seleto. Então Jesus não morreu somente por um grupo seleto, ele morreu por todos. Deus amou o mundo, mundo é mundo, escolhidos são escolhidos. Você tem que saber o que é todo e o que é a parte do todo. Jesus morre por todos. Quem tem acesso? Somente quem usa a sua fé, por meio da graça. Agora, os reflexos do amor. A gente vai falar um pouquinho sobre o que temos aí de reflexos dentro desse texto. 1 João 2, versículos 3 e 4, diz assim: sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele.
Outra palavra que é muito usada na carta de João, a palavra sabemos e a palavra conhecemos. Para contrapor os falsos mestres, ele usa exatamente as palavras dizendo: nós não só cremos, nós temos a certeza, nós sabemos, nós conhecemos, se nós obedecermos. Aí tem a nossa parte. O que eu tenho que fazer da minha parte? Preciso obedecer. Agora, se eu obedecer os seus mandamentos, e aquele que diz eu conheço, mas não obedece, é mentiroso e a verdade não está nele. Quem diz que a graça não tem mandamento nenhum? Ah não, porque eu estou na graça tudo, vale tudo, na graça não precisa obedecer nada. Quem disse? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Tem mandamento na graça. Então, alguém quer tirar e descaracterizar. Agora deixa eu mostrar para vocês as três. Antes disso, vamos ler mais esse versículo 5 e 6. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Tem que andar como Jesus andou, ele é o modelo. Não adianta só dizer que tem que obedecer. Agora, tem 3 provas para você descobrir o verdadeiro crente. Vai aparecer aqui nessa carta. A primeira prova é a prova moral. O que é a prova moral? Tem que obedecer. Se você não obedece, você não é filho de Deus. Se você não obedece, você não conhece. Se você não obedece, você não faz parte da família de Deus. Tem que obedecer os mandamentos de Jesus. Tem uma outra prova que é a prova social. O que é a prova social? Que vos ameis uns aos outros. Então a terceira prova para você identificar quem é filho de Deus é quem ama. A prova social. E a terceira prova é a prova doutrinária. Eu preciso crer no que é certo. Não adianta a pessoa vir aqui e ensina um negócio errado, você acredita em tudo que é errado. Não, mas eu acreditei, eu criei, eu tenho fé. Fé no quê? Fé em quem? Fé em Cristo. A nossa fé é em Jesus Cristo. Então nós temos que depositar nossa fé. Então a prova doutrinária, você precisa conhecer a palavra de Deus. Olha só o que está em 2 João, 1 João 2, 7 e 8. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando, e já brilha a verdadeira luz. Quando chega a luz de Cristo, quando chega a luz do Evangelho, as trevas vão embora. Não tem como a treva permanecer onde tem luz. Chegou a luz, as trevas vão embora. Então esse é um princípio que não tem como negociar. E o mandamento novo e antigo se resume em quê? Amar uns aos outros. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão e permanece na luz, nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda em trevas, não sabe por onde vai, porque as trevas lhe cegaram. Em outras versões diz que lhe cegaram os olhos, até para reforçar. Mas olha só, a pessoa que está na luz não anda em trevas. Ele destaca mais uma vez, a gente tem que andar com Jesus. Versículos 15 a 17, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua onde? Nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Eu estou lendo o outro, né? Não ameis o mundo. Bom, voltando ali, só um detalhe. Se a gente odeia, tem ódio no coração contra alguém aqui, não suporta o fulano, não suporta o fulano de tal, não está em trevas. Está em trevas. Odeia o irmão? Está em trevas. Vai para o céu? Vai não. Vai não. Se a Bíblia diz que você está em trevas porque você odeia o irmão, você não vai para o céu? Não, não vai.
Não, mas quando não, eu vou ficar do lado esquerdo do céu, do lado direito. Esquece lado esquerdo e direito. Esquece esse negócio de esquerda aí, entendeu? Nada de esquerda e direita. Eu vou ficar, nada de lá e cá. Não, não, não. No céu não tem isso não. Se você odeia seu irmão, você nem vai chegar lá. Está aqui, ó. Porque não tem treva. No céu não tem treva. Agora, vamos seguir. Aí ele dá uma recomendação: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vou mostrar para vocês que aqui ele fala para a gente não amar o mundo, mas a gente leu o primeiro versículo aqui, porque Deus amou o mundo. Mas espera aí, pode amar o mundo ou não pode amar o mundo? Que negócio é esse de amar mundo? É que a palavra mundo, como as outras, tem diversos significados, e eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro, você pode falar do mundo como mundo planeta, como mundo universo. Olha o que está em Atos capítulo 17, 24. Deus fez o mundo e tudo que nele existe. O mundo pode ser o cosmos, o planeta, ou os planetas, ou o universo. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Você também pode usar a palavra mundo para referir-se a pessoas, porque Deus amou o mundo, as pessoas, e aí ele deu o seu Filho unigênito. Você também pode falar do mundo como um sistema inimigo de Deus, sistema de valores que é contrário a Deus. É o que a gente está lendo agora, não ameis o mundo. Agora, observe a palavra mundo com diferentes significados no mesmo versículo. Acompanha comigo, vamos lá. O verbo estava no que mundo? No mundo geográfico, no planeta. O mundo físico, a criação foi feita por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Tira os colchetes e lê. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Você tem 3 mundos aí. O mesmo versículo fala dos mundos, com diferentes significados, no mesmo versículo. Dá para pegar o dicionário e sair chutando tudo? Essa palavra no grego diz isso, portanto é assim, e acabou. O termo pode significar, depende do contexto. Aqui tudo é cosmos. Cosmos, 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 cosmos. O que determina o contexto? João 17, 15, 16. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Agora, as 3 armadilhas que está no texto. Concupiscência dos olhos, ou da carne primeiro. A concupiscência da carne são os desejos que a pessoa tem, os ataques de dentro para fora, os desejos que você manifesta, e que o desejo que está aqui interno, uma vez consumado o pecado, gera a morte. O segundo, a concupiscência dos olhos, os ataques de fora para dentro. Através dos olhos, você recebe os estímulos de fora para dentro, que podem provocar. Concupiscência significa desejos desenfreados, desejos não controlados, quando você não consegue controlar os seus desejos. Então, ataques de fora para dentro. E a soberba da vida, a arrogância, a ostentação, querer ser aquilo que você não é, querer passar por cima dos outros, e assim vai. Soberba da vida, tudo isso é do mundo, e Deus não quer que a gente viva isso. Aí o que acontece? Olha esse texto de Gênesis 3, 6. Eva sendo provada nessas 3 áreas. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. Árvore desejável para dar entendimento. Vamos ser como Deus, aleluia. Soberba da vida. Tomou do fruto, comeu e também deu ao seu marido, e ele comeu. Eva e Adão perderam
cederam à tentação, não conseguiram vencer. Mas vamos dar um exemplo de quem venceu? Vamos lá comigo? Manda que essas pedras se tornem pães. O diabo apelando para a concupiscência da carne. Jesus, está com fome, come aí. O diabo mostrou a Jesus todos os reinos do mundo. Olhe tudo, contemple. Ele apelou ali para a concupiscência dos olhos. E então, ele vai lá e fala para Jesus: está escrito, te joga daí, porque você vai dar ordem aos teus anjos para que tome pela mão. Apelou para a soberba, você não é o filho de Deus? Apelando para Jesus: vou provar que eu sou filho de Deus aqui, vou dar carteirada aqui. Então, mas graças a Deus, Jesus venceu a soberba da vida, Jesus venceu a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. E aí, qual que é o processo de mundanização que a gente tem que tomar cuidado? É um processo em 5 etapas, vamos lá. Primeiro, você começa sendo amiguinho do mundo. Tiago diz ali, para a gente tomar cuidado, olha o que ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Começa com amizade. Cuidado com quem você faz amizade. Quem é seu amigo? Seu chegado? Porque depois da amizade dá uma evoluída. A amizade vira amor. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Da amizade evolui para o amor. Depois do amor, a pessoa se contamina com o mundo. Tiago 1,27, a religião para com Deus, o Pai, aceita, pura, sem falhas, é a que cuida dos órfãos e viúvas em suas dificuldades e permanece fiel ao Senhor, sem contaminar-se com o mundo. Depois que você contamina, você começa a conformar-se com o mundo. Você já fica parecido com o mundo, você já toma a forma do mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E última etapa, depois que conformou, tudo é normal. Ah, mas esse pecado, não, é assim mesmo, é tudo normal, hoje é assim, estamos no século 21. Não, isso é daquela época lá, do primeiro século, não vale para hoje não. Você já vai se conformando. Não, não é assim. Mas aí o final é aquele, ó. No texto da ceia está escrito assim: quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Sabe por que o Senhor nos repreende? Sabe por que Ele puxa a tua orelha e a minha? Sabe por que de vez em quando Ele dá uma chicotada na gente? Para que a gente não seja condenados com o mundo. Porque o Pai corrige ao Filho que Ele ama. E aqui é uma ilustração muito linda. O barco é feito para andar onde? Na água. O barco é próprio da água. Só que pode ter água dentro do barco? O barco está na água, mas a água não pode estar dentro do barco. Se tiver água dentro do barco, o barco afunda. Você está no mundo, você vai andar nesse mundo, mas o mundo não pode estar dentro de você. Você não é desse mundo, você não pertence a esse mundo, você é filho de Deus. Você foi comprado, você foi remido, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Você está aqui de passagem, você é forasteiro, peregrino. Aqui é só passagem. A gente não vai ficar aqui no mundo. Aqui não é o nosso lugar. Aqui é provisório. E aí João fala sobre a atuação do anticristo e os seus efeitos na igreja. Ele fala de vários anticristos. Mas vamos lá. Capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês já ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Tem muita gente, vai ter o anticristo, vai ter o falso profeta, ele virá ainda, mas enquanto ele não vem,
Tem outros enviados do cão por aí, que são contra Cristo, que difundem coisas contrárias à vontade de Cristo, que agem no espírito do anticristo, que estão tentando confundir a igreja de Cristo, para tirar as pessoas de Cristo, os anticristos, os contrários a Cristo. E aí ele fala: muitos têm se levantado, mas olha o que ele diz no versículo 19: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Aqui a gente tem que fazer uma avaliação. Quando falar sair, não significa mudança de ministério. Às vezes a pessoa interpreta: mudou de ministério, mudou de cidade, tal, então saiu de nós porque não era de nós. Tem que entender para onde ele foi, o que ele está fazendo. Ele está criando problema? Ele é um anticristo? Está ensinando coisa errada lá? Então tem que entender. Você não deve seguir rebelião. Espírito de Coré, Datã e Abirão. Todo mundo morreu. 250 líderes foram para o buraco. Não foi só Coré, Datã e Abirão e suas famílias. Foram 250 para o buraco. Tem que saber o que é espírito de rebelião. Então, saíram de nós porque não eram de nós. Que espírito, de que espírito sois? Que doutrina está ensinando? A gente tem que avaliar, porque João, ele bate aqui. Olha só: mas vocês têm a unção do santo, que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem, porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. A igreja tem a unção do santo, você tem o Espírito Santo. Antes de tomar uma decisão, ora, pergunta, fala com o Espírito Santo. Não vai tomando decisão por aí. Fala com Deus. Você tem a unção do santo. Aqui é a escola da palavra, a gente ensina a palavra. Mas você tem o Espírito Santo. Pergunta para Ele quando você tiver dúvida. Olha só, quais são as características do anticristo? Lá no livro de 2 Timóteo 3, 1 a 5, tem 18 características. E essa é uma divisão que eu gosto de fazer. Eu separo 6, mais 6, 12, mais 6, 18. Olha qual é o espírito do anticristo: homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites, têm aparência de piedade, mas negam a eficácia delas. Se você conhece alguém vivendo aqui, candidato a anticristo, espírito do anticristo. Tem muita gente que é ingrato, tem muita gente que não tem afeto, é traidor, e aí você vai seguindo ali. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que vos querem enganar. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Já li, né? Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece. E não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. E a frase clássica de João. Vamos tudo junto? 1, 2, 3. Filhinhos, agora, quando ele se manifestar,
Quem pratica a justiça é nascido dele, quem não pratica a justiça não é dele. E eu caminho para a conclusão, mas deixa eu destacar um ponto aqui. João, quando escreve o Evangelho, ele escreve o Evangelho para pecadores, para alcançar pessoas, para dizer quem é Jesus, para apresentar Jesus como Filho de Deus, como o Verbo divino que se fez carne, habitou entre nós, como vindo de Deus, para salvar a humanidade. Quando ele escreve as cartas, ele não escreve para pecadores, ele escreve para crentes, ele escreve para a igreja. Quando ele escreve para a igreja, ele quer mostrar, combater as heresias, fortalecer a fé dos irmãos, mas aqui ele vai apresentar que o Jesus divino, ele é o Jesus também humano. Então alguns dizem o seguinte: o Evangelho foi escrito para dizer que Jesus, o Verbo, é Jesus, ou melhor, que o Cristo, que Jesus é o Cristo. Só que também as cartas foram escritas para dizer que o Cristo é Jesus. Mas para resumir, não tem diferença. Jesus, ele é o Cristo e o Cristo é Jesus. Não tem pessoas diferentes, não tem entidades diferentes. A gente não faz divisão entre o Jesus histórico e o Jesus divino. Para nós só tem um Jesus, o nosso Jesus, o nosso Salvador. Então a primeira carta de João, ela vai reforçar a salvação e combater os falsos ensinos. A segunda carta, que a gente vai estudar depois, vai falar para combater os falsos mestres que se infiltraram na igreja. A terceira vai combater os falsos líderes que incentivar a hospitalidade. Mas eu quero que você leia comigo esse versículo aqui, para a gente acabar. Todo aquele que não no ensino de Cristo, mas não tem Deus. Quem permanece tem o Pai e tem o... Então que a gente possa permanecer no ensino de Jesus, permanecer naquilo que a gente aprendeu. Você aprendeu dele, permaneça com ele, fique com ele, não abandone ele, permaneça firme na rocha, porque ele é a verdade. E eu termino só mostrando para vocês que eu escrevi um livro, um e-book sobre as cartas. Se você desejar, aponta para o QR Code. E amém, e glória a Deus. Vamos ficar em pé. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.